Provérbios moldam o nosso caráter a todo instante e a todos os momentos. Se tem uma coisa para direcionar você em sua vida, é Provérbios. Provérbios, ele tem todas as situações diversas e como reagir diante delas registrada aqui. Você pode passar por qualquer coisa. Você pode passar por qualquer momento. Você pode passar por qualquer dificuldade. Se você tem dúvida de como agir diante dela, é aqui, ó, em Provérbios. Eu leio o livro de Provérbios, eu fico impressionado. E a gente sabe de quem pertence o livro de Provérbios. Pertence a Salomão, ao homem que poderia pedir riqueza, poderia pedir bens, poderia pedir um reino próspero, mas pediu sabedoria. Sabedoria. É por isso que esse livro é tão poderoso em orientações para a nossa vida. Esse livro molda o nosso caráter. Ele diz para você como agir diante dessa situação, diante da outra. Porque assim, quando Salomão pede sabedoria a Deus, chega uma causa. Hoje seria fácil de resolver essa causa, mas naquela época era impossível. Porque não existia exame de DNA. Quem lembra a primeira causa que Salomão julgou? Que era 2 mães e 2 filhos. Uma deitou em cima do filho dela, morreu e sem querer o matou. Aí ela foi lá, pegou o filho da outra que estava na mesma cama que ela e colocou do ladinho dela. Pegou aquele que morreu, colocou do ladinho da outra. Foi essa situação que chegou diante de Salomão. Aí você dá para ver por que ele pediu sabedoria, né? Naquela época os recursos eram baixos. E na nossa vida não é diferente. Quando você encontrar diante de uma situação que você não sabe resolver, é só Deus para te orientar. É só Deus para dizer para você o que você deve fazer, como deve fazer. Isso se chama o quê? Sabedoria, que mesmo sem recurso, mesmo sem saber o que fazer, mesmo não tendo, às vezes, meras ideias e métodos, mas com a sabedoria você soube entrar, resolver e ainda sair com a vitória em tuas mãos. Isso é sabedoria. Só que hoje nós vamos ler uma passagem que chama a nossa atenção para tudo. Você sabia que tem certas coisas que o pastor não precisa de falar? Você sabia que tem certas coisas que o pastor não precisa dizer? Basta a pessoa olhar para a palavra de quem? Para a palavra de Deus. Vamos ler então a palavra de Deus? Olha o que diz aí a palavra de Deus, ó. Advertência contra disposição. Está escrito aí contra disposição? Está escrita advertência contra preguiça. Se tem uma coisa que muitas pessoas lutam, é contra o quê? Contra a preguiça, contra o desânimo. Se tem uma coisa que muitas pessoas deixam de fazer, não é porque não tem tempo, não é porque não dava para ir, é por causa da indisposição. E a palavra de Deus vai nos alertar. Ela vai nos alertar que tem coisas que você tem que vencer na vida para ter uma vida abençoada. Tem coisas que você vai ter que enfrentar para ter uma vida próspera. Tem coisas que você vai ter que enfrentar para ter uma vida digna. Tem coisas que você vai ter que enfrentar dentro de você, que às vezes pode ser o teu pior inimigo, justamente para ter uma vida abençoada. Porque se tem uma coisa que o diabo gosta de colocar na vida das pessoas, é desânimo. É assim, não é?
Tu encontra a pessoa no mercado, tu encontra a pessoa numa festa, tu encontra a pessoa andando na rua, tu encontra a pessoa nas lojas. Você só não encontra a pessoa aqui. Tem tempo para tudo. Mas para Deus tem desânimo. Mas para Deus tem preguiça. Mas para Deus não tem disposição. Se o salário cair na conta 5 horas da manhã, pula da cama, e 6 horas está na frente à loteria, está esperando a loteria até abrir. É assim ou não é? Mas eu não vejo ninguém esperando o pastor para abrir a igreja. Já viu isso? Eu vejo gente esperando a loteria abrir, mas eu nunca vi ninguém esperando uma igreja abrir. A não ser a Cineida, que quando o pastor infelizmente perde a hora, a Cineida já está aqui para fazer o café. Sabe o que é isso? Mostra a prioridade do nosso coração. Mostra a prioridade da nossa vida. E Provérbios vai nos advertir. Provérbios vai dizer que da mesma forma e a mesma disposição que você tem que para correr atrás do pão de cada dia, você tem que correr atrás da presença de Deus. Porque tem pessoas que você tem que implorar para vir na igreja. Só que a palavra de Deus vai dizer que as formiguinhas não tem chefe, não tem comandante, não tem nada. E não precisa dizer para elas o que elas devem fazer. Olha aí o que diz a palavra de Deus, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Você sabe o que Salomão está querendo dizer? Compara a tua vida com a vida de uma formiguinha. Vê se você está sendo sábio, como eu vou apresentar para vocês como elas são. É tão diferente, a gente compara a nossa vida com muitas coisas, né? Mas Provérbios vai comparar a nossa vida com uma formiga. Salomão olhou as formigas e começou a entender como elas trabalhavam. Começou a entender como que elas reinavam. Começou a entender como que era o dia a dia dela. E Salomão vai dizer, olha, eu aprendi uma coisa com a formiga. E eu vou registrar para todas as pessoas que têm desânimo. Vou registrar para todas as pessoas que têm preguiça. Vou registrar para todas as pessoas que se rende o enfado. Mas eu não estou falando enfado de cansaço, não. Eu estou falando enfado de motivação. Porque às vezes o que está motivando você a fazer certas coisas são outras prioridades, ao invés de priorizar a presença de Deus. É como eu falei, se a pessoa vai receber o dinheiro dela, ela fica lá para abrir a loteria. Vamos ser sinceros, se fosse olhar a prioridade que a gente tinha que ter, a gente tinha que esperar para abrir a igreja. É assim ou não é? Só que Provérbios está dizendo para nós, ó preguiçoso. Esse preguiçoso aqui não está querendo dizer de cansado, não, está querendo dizer de motivação. Qual que é a motivação que você tem para estar aqui na casa de Deus? Tem pessoa que, dependendo do que é marcado o compromisso para ela, ela chega meia hora antes. Mas para a casa de Deus, enrola. Chega aqui depois do louvor, já presta a entrar a palavra. É assim ou não é? Só que a palavra está dizendo, olha, aprende-se com a formiga e considere a tua vida. Olha para a sua vida e olha para delas. Olha o que diz a palavra de Deus, ó. Diz assim, não tendo ela chefe, e nem oficial, e nem comandante, e no estio prepara o seu pão, na cega junto os seus mantimentos. O que Salomão está querendo dizer? Para a formiga, não precisa de falar, não precisa de ninguém dar ordem, não tem oficial, não tem chefe, ela sabe o compromisso que ela tem.
Você sabe o que Salomão está querendo dizer? Tem pessoas que sabem o compromisso que tem, mas tem que ficar falando, tem que ter um chefe, tem que ter um oficial, o pastor tem que ficar chamando a atenção, o pastor tem que ficar entusiasmando ela. É assim ou não é? E Salomão está dizendo, olha para a formiga, não tem um oficial em cima dela. Não tem comandante no seu reino. Mas mesmo assim, o compromisso que ela tem de manter a casinha dela, ela sai da casinha dela, corta as folhinhas e traz para dentro dela. Sabe o que o Provérbios está querendo dizer? Sabe o que Salomão está querendo dizer? Não deixe a preguiça romper o teu comprometimento com Deus. Não deixa. Não deixa o cansaço romper o compromisso que você tem com Deus, não. Como muitas pessoas estão deixando. Essa é a realidade. Para ir no mercado ela vai, para receber o dinheiro ela vai, para numa festa, se ela chegar às 6 horas do trabalho dela, ela toma um banho, 7 horas ela está dentro do aniversário. Mas ela não pode estar aqui 7h30 na igreja, trabalha o dia inteiro, mas não pode estar aqui 7h30 na igreja. É assim ou não? Eu estou mentindo, igreja? Então não. Só que a palavra de Deus está dizendo para as formigas, não precisa de um chefe falar. Você sabe o que o Provérbios está dizendo? Salomão está dizendo? O ser humano necessita de alguém, falando na cabeça dele o que ele tem que fazer. É como eu falei aqui no começo, tem coisa que o pastor precisa ficar falando. E o pastor não está falando para o bem dele não, está falando é para o seu. Se você parar para pensar, é a sua alma que está em jogo, é a tua aliança que está em jogo, é o teu compromisso que está em jogo. Não é a do pastor não, porque o do pastor está com compromisso. Imagina só você chegar aqui, imagina só, hein? Você chegar aqui e falar, uai, tá todo mundo aqui, gente? Cadê o pastor? Ah não, o pastor hoje não veio não, que ele está muito cansado hoje. Uai, então o que vai fazer o culto? Ah, não sei. Aí outro dia você chega aqui, uai, cadê o pastor? Ah não, o pastor, meu filho, ele tinha um churrasco lá na roça, no domingo de manhã, aí ele foi para lá, deixou a igreja aqui. Você já imaginou só? Você já imaginou se o pastor fizesse isso? Você já imaginou a cara do povo? E você imagina então o sentimento do pastor quando ouve umas coisas dessas. Agora, se o pastor já fica entristecido, imagina aquele lá de cima, que olhando, falando assim, olha só, eu dou o pão todos os dias para ela, e ela me troca por qualquer coisa, tem disposição para fazer tudo, mas quando se envolve na minha casa tem preguiça. Quando se envolve na minha casa, o pastor tem que chamar atenção. Quando se envolve sobre a minha casa, sobre os meus mandamentos, sobre os meus caminhos, o pastor tem que ficar puxando a orelha. É assim ou não é? Eu não estou dizendo aqui para você que você vai ser negligente na tua vida não, mas você tem que colocar certas prioridades. Porque se for para trabalhar com preguiça, sem preguiça, você tem que ir. É assim ou não é? Se não tiver nada em casa, com preguiça ou sem preguiça, tu tem que ir pro mercado, tem ou não tem? Comprar as coisas, senão você vai ficar com fome. Não vai ter janta, não vai ter almoço. E por que para a presença de Deus tem que ficar pedindo, chamando, orientando, falando? Salomão está querendo dizer, olha, aquele que deixa a preguiça tomar o seu dia, aquele que o pastor tem que ficar falando, ele não está entristecendo a igreja, ele está entristecendo a Deus. Porque a formiguinha não precisa de ninguém falar com ela. Não tem nenhuma formiguinha lá que é a chefe, que fica, vamos pessoal, vamos trabalhar. Igual o pastor fica aqui, domingo você não falta não. Sexta-feira tu não falta não. E às vezes, quando você vai ver, às vezes você acha até uma coisa séria. Ah não, pastor, eu estava indisposto, estava com preguiça, fiquei em casa mesmo. Só que pensa bem, você não está entristecendo o coração. Além de entristecer o coração do pastor, você está entristecendo o coração de Deus. Eu comentei com uma pessoa que à noite, eu falei, olha, muitas pessoas poderiam vir aqui à noite. Muitas pessoas poderiam vir. Muitas e muitas pessoas. Só que garraram no domingo. A pessoa que garra só no domingo na igreja, ela vira uma religiosa. Porque você não tem só a bênção no domingo.
Você não tem só bênção no domingo. E tem muitas pessoas que podem vir outros dias. Só que aí, o que acontece? Depende de quem? Do pastor ficar falando, do pastor ficar assim, assado, é assim, não é? Só que Provérbios está dizendo, olha aí, acompanha comigo. Diz assim, ó, verso 9: ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão e tua necessidade, e como um homem armado. Você está querendo dizer? A pessoa que cruza os braços, a pessoa que deixa a preguiça tomar conta, a pessoa que deixa o desânimo tomar conta da vida dela, o que Salomão está dizendo? Sobrevirá a pobreza. Ele não está querendo dizer pobreza de dinheiro, não, pobreza da alma. É a alma. Ele não está querendo dizer da pobreza, prosperidade, dinheiro, né? Ele está querendo dizer da tua alma. Tem pessoas que é pobre de alma, sabe disso? Quantas pessoas eu visito, quem dera se pelo menos dos 100 que eu visitasse, 10 estivesse aqui. E as 100 pessoas que eu visito tem um problema na alma, mas tem preguiça de vir aqui, porque eu vejo a pessoa passando todo dia para ir trabalhar. Eu sei, porque ela me falou as folgas que ela tem, dá certinho para ela vir na igreja. Mas sabe o que é isso? Quer continuar na miséria de espírito, na miséria de fé. Aí você não entende porque a vida da pessoa não toma jeito, não toma rumo. Sabe por quê? Porque tudo que envolve para Deus, ela cruza os braços. Tudo que é coisa relacionada à obra de Deus, ela cruza os braços. Faz para todo mundo, mas para a obra de Deus, faz para a família inteira, mas para a obra de Deus. E a palavra de Deus está nos alertando. Se ano passado você ficou preguiçoso, preguiçosa, esse ano, ó, liga a tua tomadinha no 220, porque não tem coisa melhor do que trabalhar para Deus, igreja. Sabe por quê? Para Deus tudo é vão. Para Deus nada é em vão. Tudo para Deus, do menor ao maior que você faz, do menor ao maior você vai ser recompensado. E lá para fora que você faz para todo mundo é uma ingratidão que só, ninguém te recompensa por nada. Por que você não cruza os braços para lá e abre aqui? Então Salomão está querendo dizer, comece agora a olhar para as formigas, não precisa de falar nada para elas. Tem muita coisa que o pastor não precisava nem de tocar no assunto. Tem muita coisa que o pastor não precisava nem de falar. É assim, não é? Um dia eu estava comentando com o senhor Vicente falou, pastor, se o povo fosse olhar, não era nem para o senhor falar do dízimo, porque está na Bíblia. É assim, não é? Não era nem para o senhor falar da oferta, porque está escrito na Bíblia. Aí eu falei com ele, senhor Vicente, se o povo lesse, se o povo colocasse em prática, não dependeria do pastor falar. O que Salomão está dizendo? Se o povo trabalhar, não precisaria de um chefe. Se o povo soubesse o teu lugar, soubesse o que você tinha que fazer, soubesse as tuas obrigações, não precisava do pastor ficar todo dia. Gente, sexta-feira, 8 horas. Se você não vir 8 horas, vem às 7h30. Aí tem gente que não vem nem 8 horas e nem às 7h30. Mesmo o pastor falando, imagina se não falar. Imagina se não falar. E Salomão está dizendo, considere os teus caminhos como o da formiguinha. Tem gente que tem tanto tempo de igreja, o pastor tem que falar como se fosse uma pessoa que tivesse chegado agora, tivesse convertido agora, descido as águas agora, passado a tomar Santa Ceia agora. Olha, tem gente que já é antigo. Só que lembra que ele está dizendo, o teu compromisso não é com quem fala, é com quem está vendo. Deus observa as formiguinhas, observa ou não observa? Foi ele que criou. Sem chefe
sem dono, sem gerente, sem rei. Bate o teu compromisso de quina a quina. Deus está olhando para a tua vida. Se pastor não falar, você não vai, né, filho? Se pastor não pegar no teu pé, você não vai, né? Se o pastor não te ligar, você não vai, né? E Deus está falando, você não está matando teu compromisso com o pastor, você está matando o compromisso comigo. Você está chegando atrasado, você não está chegando atrasado no culto do pastor, você está chegando atrasado no meu culto. Se o juiz marcar lá um julgamento, chega atrasado para você ver se a tua causa vai ser julgada. Chega lá atrasado. Se der 1 minuto você não estiver dentro da sessão, se não for arquivado o seu caso, vai ser adiado. É assim, não é? Eu lembro muito bem da igreja católica, que lá se a noiva atrasar, o padre não faz o casamento, né? Na igreja católica tem isso. A igreja católica, se ela marcar o casamento 6 horas da tarde, os noivos têm que estar lá 6 horas da tarde. Porque o padre tem outros compromissos. E se chegar, que eu já fiquei sabendo que alguns casamentos são desmarcados porque a noiva chegou atrasado, é assim, não é? Sabe o que chama isso? Chama-se compromisso. Deus está chamando que esse ano de 2026 você deve ter um compromisso severo com Ele. Não leva a tua vida a bamba, não. Não leva a tua vida com Deus a corda bamba, não. Achando que Deus tudo perdoa, achando que Deus tudo vê. Deus quer compromisso, igreja. Deus quer compromisso. Não é só porque a gente está no tempo da graça que você não é fulminado quando você chega dentro desse templo. Não é porque tudo não está sendo registrado, não. Cuidado com isso. Naquela época, se um sacerdote subisse em cima do altar sem compromisso com Deus, na mesma hora ele era fulminado. Aí porque hoje isso não acontece, tu vai brincar? É porque hoje não acontece, tu vai deixar ser descompromissado na casa de Deus? Tem dia que o pastor fala assim, domingo todos vão receber uma unção no alto da cabeça. Chegue cedo, antes das 8. Dá vontade de não ungir ninguém depois do culto. Porque o compromisso era antes. O compromisso não era depois. Mas só que ela não está deixando de ter compromisso comigo. Ela está deixando de ter compromisso com a obra de Deus. Essa é a realidade. E Deus está dizendo, não precisa de ninguém falar com as formigas. Ela sabe o que cada um tem que fazer e no horário que tem que fazer. E você sabe por que você não faz. Se você sabe por que o pastor tem que ficar falando. Se você sabe por que o pastor tem que ficar chamando a atenção. Então a palavra de Deus nos chama esse ano de 2026 para ter um compromisso mais severo com Deus. Para ter um compromisso mais certo com Deus. Não brinque com a obra de Deus. Não brinque com a presença de Deus. Não deixe que a preguiça te vença ao ponto de você não estar aqui para receber algo que Deus quer falar com você. Não brinque com isso. Não brinque com isso. A formiguinha não brinca com o compromisso dela, ela sabe, quando está chegando o inverno, é a hora de trabalhar. Se é a hora de trabalhar, elas vão trabalhar. Então, se é a hora do culto, você vem para o culto. Se é o dia da igreja, você vem para a igreja. Então, que nesse ano de 2026, você venha, de fato, você venha analisar a tua vida. Porque a gente conversa com pessoas, a gente atende pessoas, e a pessoa fala assim, pastor, tô num negócio, tô nisso, eu tô naquilo. Eu falei, mas é engraçado, eu vejo a pessoa fazendo tudo e não tá nada, mas para a casa de Deus e para a obra de Deus. Mas só que você lembra que o pastor tá aqui só para guiar. O pastor tá aqui não é para ser chefe de ninguém, porque se o pastor fosse gerente, o pastor mandava embora e contratava outro, era assim ou não é? Mas que ninguém é contratado, que ninguém é chefe de ninguém. O pastor é apenas o quê? O apacentador das ovelhinhas. E Deus está falando para você, tenha mais compromisso com a obra de Deus. Se liberta disso. Se liberta disso.
Por que a palavra do homem vai ter mais peso sobre a tua vida do que a palavra de Deus? Por que a palavra do homem vai ter mais peso na tua vida do que a própria palavra de Deus? Então não é só porque Deus não fez nada com você de tudo que você está fazendo que Ele está se agradando da tua vida, não. Ele continua pedindo compromisso. E tem muitas portas, olha aqui, tem muitas portas fechadas, não é por falta de campanha. Tem muitas portas fechadas, não é por falta de buscar. Tem muitas portas fechadas que Deus está querendo dizer o quê? Só vai se abrir através do compromisso. Quem leu Deuteronômio 28 diz o quê? As bênçãos através da o quê? Da obediência. Tem portas que abrem na tua vida através dos compromissos que você tenha com Deus. Com Deus. Não é pela busca, não é pela campanha, não é pelo clamor, não é pela fé. É pelo teu compromisso. Por isso que Deuteronômio 28 diz lá, as bênçãos no decorrer da obediência. Enquanto eu estou obedecendo, tem portas que se abrem. Enquanto eu tenho compromisso com Deus, tem portas que estão se abrindo pelo meu compromisso. Não preciso de pedir, não preciso de clamar, não preciso de ter fé para receber. Só do meu compromisso com Deus, eu passo e a porta se abre. Quem está entendendo? Então que a partir desse ano de 2026, você venha analisar a tua vida. E fazer como Salomão disse, olha para as formigas e considere os seus caminhos. Considere a tua vida. Então que esse ano de 2026, nós vamos trabalhar na fé. Sabe por quê? Porque nós temos que frutificar. Nós temos que trabalhar para Deus. Nós temos que ter fruto. Você não foi salvo para não trabalhar, pelo contrário, você foi salvo para salvar, você foi curado para curar, tu foi liberto para libertar outras pessoas. Então esse ano, entre o ano de 2026, nós já estamos finalizando quase um mês de janeiro. Joga esse cansaço, essa preguiça fora e fala assim, essa preguiça, esse cansaço não vai me impedir de servir a Deus com excelência, não. Não pode me impedir a Deus de dar o que restar para Deus, não. Você tem que dar o seu melhor. Essa é a realidade. Se no seu trabalho você não dá o seu melhor, o teu trabalho não fica bem feito. Fica ou não fica? Vamos pegar aqui igual a Marleide faz bolsa, costura, faz um monte de coisa. Se ela não tiver, ela não dá o melhor para ela, as costuras ficam tortas, não fica legal. A Marcelene que costura também, né? Se ela não dá o melhor dela ali, fica torto, fica ruim. Quando você chega aqui com preguiça, com cansaço e dá o que dá para Deus, você sabia? Você não está dando o seu melhor. Você não está dando. Essa é a realidade. Não está saindo do seu coração o melhor. Então esse ano de 2026, dá o seu melhor para Deus. Da mesma forma como você dá na tua casa, da mesma forma como você dá para sua família, da mesma forma como você dá no seu trabalho, aonde você estiver, principalmente para Deus. Não deixa o cansaço, não deixa a preguiça te tomar, porque se Deus dá o melhor que Ele tem para você, por que você não vai dar o seu melhor para Deus? Porque na hora das bênçãos eu quero o melhor de Deus. Na hora da bênção Deus dá o melhor do que eu imagino, do que eu penso, do que eu sonho. Aí quando eu venho aqui no altar para entregar para Deus, eu dou o que me resta, a força que eu tenho. Eu dou de má vontade, assim não é? E Deus está dizendo, as formiguinhas não precisam de ninguém falar o que elas precisam fazer. Elas fazem porque elas têm compromisso. Então quando você entrar aqui na casa de Deus, faz. Não é porque o pastor está fazendo, faz porque você tem um compromisso com Deus. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas. Fique de pé no seu lugar. Em o nome do Senhor Jesus.